Trump agora começa a ameaçar a Rússia. Então imagina só a loucura que está sendo. Até dias atrás, meio que depois de toda aquela questão da visita, do telefonema, melhor dizendo, né? O telefonema de Trump com Putin, né? Aquele início de conversa, início de namoro, Trump elogiando Putin, Putin elogiando Trump. Eis que teve a questão lá de Zelensky, que foi um fiasco, houve um monte de problemas. Caminhava a passos largos a aproximação de Trump, Putin, dos Estados Unidos, com a Rússia. Uma série de questões começaram a ser levantadas e os jornais também, a mídia americana, a mídia internacional como um todo, começou a fazer fortes críticas a Trump, dizendo que Trump estava exagerando no ponto, estava acelerando demais uma aproximação com a Rússia e um afastamento muito grave e preocupante com a Europa. E aí, estava seguindo esse rumo e chegou a um ponto de Trump confirmar que zero dinheiro, zero armamento, corta tudo para a Ucrânia, corta também agora a ajuda aí dos sistemas de inteligência, não é? Todo o sistema de inteligência que você possa imaginar. Inclusive, obrigou o Reino Unido também, já que os americanos compartilham uma série de questões de inteligência junto com os britânicos, então todo mundo se afastou. Provavelmente, ucranianos ficaram com alguma informação francesa e com a própria tecnologia que eles têm, enfim. E aí conseguiram detectar o que estava acontecendo em nível de satélite, de radar o mínimo possível, e teve o ataque russo. Detalhe, uma vez, duas vezes na semana, os russos fazem um ataque mais forte, passam de domingo a domingo fazendo ataque com os Geran 2 ou Shahed 2, como queira chamar, 100, 150, 200, todos os dias, né? Todos os dias esses drones. E uma, duas vezes na semana fazem um ataque com mísseis, um nível mais avançado. Sim, todos os dias também usam bombas, principalmente as bombas FAB 500, 1500 e 3000, as bombas planadoras agora, né? Mas míssil, uma, duas vezes na semana, e os Putin aproveitou a oportunidade, então lançou essa sequência de mísseis. Zelensky veio reclamar, pedir, dizendo que, olha, não pode estar fazendo isso, nos ajude. E aí agora Trump veio com uma ameaça dizendo que Putin não podia aumentar a escalada, não podia aumentar nesse nível, tá? E dizendo que vai sancionar com mais questões a Rússia. Então prometeu agir com mão forte de uma hora para outra. Só que os especialistas estão deixando muito claro, a maioria do pessoal, estava vendo reportagens, inclusive na Reuters, né, que foi de onde começou uma reportagem mais forte, de fortes críticas, segunda-feira, no início da semana, tá? Saiu essa reportagem, chamado Alívios às Sanções com os russos, né? Casa Branca alivia para os russos, algo desse tipo, mais ou menos, em tradução livre por mim. E aí agora, então, mudou de opinião, porque exatamente ele deve ter percebido que, opa, peraí, exagerei na dose, agora eu preciso recuar. Então vamos ver o que vai acontecer. Nesse passo de exageros, ele está tendo que recuar, se contradizer. Evidentemente, se um repórter perguntar se ele está se contradizendo, ele vai dizer que não, ou nem vai responder, porque é padrão dele, né, não entrar, ou chamar a pessoa, o repórter lá, de mentiroso, dizendo que ele não disse aquilo, ou simplesmente não ouve e se faz de doido. Na próxima, aquele repórter não pode mais entrar. O cara é rancoroso, bem rancoroso, mas o fato caminha-se para isso, né? Eu tava vendo aqui material, ó. Com base no fato de que a Rússia está destruindo a Ucrânia no campo de batalha agora, estou considerando seriamente sanções bancárias, sanções e tarifas em larga escala contra a Rússia, até que um cessar-fogo e um acordo final de paz sejam alcançados, disse Trump em sua plataforma de mídia social. Ele disse ainda mais: a Rússia e a Ucrânia sentem-se à mesa agora mesmo, antes que seja tarde demais. Então agora ele apertou a Ucrânia. A Ucrânia terminou
agora abrindo um pouquinho da parada, né? Zelensky, não, vamos ver, vamos conversar agora. Tá começando a mudar o discurso. E aí agora ele quer fazer agora um aperto do lado de Putin. Só que ele esquece, ele mesmo durante a semana chegou a dizer, ele esquece que do outro lado nós temos Putin com a máquina de guerra que está vencendo os avanços, tá? Com exceção de um caso, dois casos, vamos chamar, mas um caso específico, que é em Pokrovsk e estava em Toretsky, mas relativamente foi contornado até onde eu sei, enquanto eu estou gravando, pelo menos. Então, com exceção do caso Pokrovsk, que os ucranianos resolveram gastar energia em Pokrovsk, todos os outros setores estão caindo em ritmo acelerado, principalmente trecho Velika Novozilka, trecho Kursk, que, enfim, o caldeirão Kursk está fervendo. Então, quanto mais tempo se passa, mais vantajoso é para Putin. Então ele tem a faca e o queijo na mão, como costumam dizer. Ele é que está na situação vantajosa de avanço e de controle de tudo que está acontecendo, de força. E ainda mais agora com os Patriots em pouca quantidade, o sistema defensivo ucraniano caindo em defasagem cada vez maior, russos produzindo entre 150 e 200, creio eu que até mais, é um pouco mais do que isso, tá? De Shahed, de Geran 2, suponho que seja um pouquinho mais. Se ele está lançando por dia, em alguns dias, 200, ele não está produzindo só 200, ele está produzindo 250, 300. Sempre tem uma reserva ao ser utilizado em alguns momentos especiais. Então tem sido esse o padrão dele, fora os mísseis, então ele vai continuar assim, Putin, a fazer alguns ataques em infraestruturas, e ele só falta dar um outro passo que ele não deu ainda, e que ele lá na Rússia está recebendo muitas críticas de alguns generais, de algumas pessoas, até da imprensa, que é relativamente, entre aspas, bem aspas, livre, e de até europeus, americanos, enfim, de uma forma geral, que essa questão, porque os generais, porque a Rússia como um todo não está destruindo alguns tipos de infraestrutura. Exemplo, se é ruim para a Rússia avançar no Rio, vai ser ruim também avançar do lado ucraniano. E também reabastecer. Então, por que não destroem as pontes? Existe uma série de pontes no Rio de Dnipro, ou Dnipro, como queira chamar, no rio Oskil, ou Oskol, o russo. Uma série de outros rios que ficam naquela redondeza ali do rio Oskil, por exemplo, tá? Próximo a Kramatorsk, todo aquele setor, fora os rios ali daquele setor de... Vou mostrar aqui no mapa, fica melhor, no lugar de estar apontando. Peraí, deixa eu mostrar aqui no mapa. Ó, mostrar aqui rapidinho no mapa. Tá até em destaque aqui o rio Oskol, que eu destaquei. Então, por exemplo, ao longo do rio Oskol, os russos estão com dificuldades em avançar. Só agora é que estão conseguindo, com uma certa dificuldade, fazer o avanço. Cadê? Deixa eu pegar aqui a marcação. Marcação aproximada aqui de onde os russos... É um bem aproximado, tá? Mas perceba aqui, ó, por exemplo, em Slovianka, existem outros rios. Então, por que que os russos não destroem as pontes que tem para chegar nesse rio? Por que que não faz alguma destruição de alguns setores, lançando bombas nas proximidades? Não precisa exatamente ser para destruir. Pode ser lançando drones e lançando Fab 500, que tem um poder de impacto menor, causa uma explosão forte ainda, mas é um impacto menor em relação a uma Fab 3000, por exemplo. Então, por que não lançar nas estradas? Assim como estão fazendo, por exemplo, lá em Kursk. Isso ganhou repercussão principalmente pelo que está acontecendo em Kursk, onde os russos estão conseguindo, melhor dizendo, fazer uma movimentação interessante em Kursk, tá? Aqui, nesse setor, nessa estrada aqui, Yunakivka, entre Yunakivka e Sudza. Os russos estão fazendo um certo estrago, destruindo muita coisa. E aí começou todo um questionamento do tipo, poxa vida, por que é que os russos, então, não bombardeiam outras estradas feitas estão fazendo nessa H20, R20, enfim, mas dependendo do setor, vamos chamar de rodovia R20. Pelo menos é a forma que os russos chamam.
Por que não bombardear, feito estão bombardeando lá outros setores? Enquanto isso, estão levando equipamentos, toda a logística, enfim. Mas o que eu quero dizer é só que essa questão de Putin, Zelensky, Trump, vamos ver o que é que vai acontecer, mas aí tem a questão de Trump, vamos ver se Trump, se ele vai, para onde é que ele vai agora, o bipolar Trump, o indeciso Trump, né, que tem horas que, aquilo que eu falo, chega a ser estranha essa postura dele de um lado e para o outro, né? Me diz aí o que é que você acha de tudo isso, o que de fato deve estar acontecendo, o que de fato deve estar planejando ou pensando de fato Donald Trump. Deixa teu comentário que eu quero saber a sua opinião. Se antes de acabar, lembra de se inscrever no canal, o famoso sininho, marcar, curtir. E se não é amigo do canal, se tornar amigo do canal, tá na descrição aqui o valor simbólico e ajuda o canal a ainda trazer mais vídeos, desenvolver mais conteúdos importantes e relevantes. Valeu, grande abraço.